Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar aqui o pessoal do Equipe F falando a respeito das últimas notícias do Verdão. Palmeiras que enfrenta o Vasco da Gama nessa quarta-feira, né? No Allianz Parque às 19 horas. E tem um desfoque importante pro resto da temporada, né, cara? Lucas Evangelista está fora. Infelizmente aí vai ter que fazer cirurgia. E vamos acompanhar aqui quem será o substituto dele. Temos aqui o Zinho falando a respeito do Verdão e o Pascoal também, que foram cirúrgicos nessa análise aí do resto da temporada do Palmeiras, beleza? E também temos aqui um trecho do canal do All Sport, a live do Palmeiras, onde Paulo Massini, Danilo Lavieri e Flávio Latifi também trazem a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Vasco hoje, fechou? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like para fortalecer. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Estamos de volta para falar agora do Palmeiras. O Palmeiras recebeu uma notícia ruim hoje, já mais ou menos esperada por ontem. Já especulava-se que o Lucas Evangelista tinha realmente apresentado um problema maior do que o que se pensava no domingo em Salvador. Infelicidade, contusão muscular, mas uma contusão muscular muito séria, num tendão da coxa. Oswaldo Pascoal. E o Lucas Evangelista, que estava jogando muito bem, sendo muito importante para o time do Palmeiras, ao que tudo indica, por conta de ter que passar por uma intervenção cirúrgica, não jogará mais em 2025. Que zebra! A tendência é que ele só volte a jogar no começo do ano. E tendo uma fase ainda de preparação, de recuperação, para poder voltar ao futebol. Talvez só em fevereiro ele tenha condições de retornar ao futebol. É uma situação crítica, é um rompimento de um músculo, com um tendão. É doído, hein, pessoal? Porque o músculo se rompe a inserção do músculo no osso, né? E quando você perde essa inserção do músculo no osso, tem que fazer uma cirurgia para recolocar o músculo na posição. Eu fico imaginando a volta dele lá da Bahia. A dor, né? A dor, o incômodo. É muito difícil, muito complicado. O Palmeiras tem uma baixa sentida e agora cria-se uma expectativa de que o Palmeiras comece a buscar dentro do próprio elenco um substituto. Há quem diga que o Andréas Pereira deve ser recuado para fazer o trabalho de segundo volante. E aí o Rafael Veiga entra na armação. Há uma vertente de que o Alan faça o segundo volante, que aí você só muda uma posição, né? Porque o Alan também é canhoto, como é o Evangelista. Então só muda uma posição. E existem outras variações, como também colocar o M. Martínez, que jogaria com dois volantes. O M. Martínez tem boa saída de bola, tem bom passe de bola, mas ele é destro e não é canhoto. O Evangelista é canhoto e poderia jogar nessa posição, agora com essa lesão. Então, enfim, existem outras situações que podem ser verificadas. Dois volantes, a entrada do Alan, esse que joga no Palmeiras é o Alan. Alan, no meio campo, que é canhoto, para fazer a saída de bola. Ele tá meio esquecidão, né? Quem? O Alan. Não, ele entra todo jogo. Não, mas assim, para começar jogo... Para começar, sim, mas assim, ele entra todo jogo, ele entra. Ele joga de ponta esquerda, de ponta direita, de centroavante, de meia esquerda, de segundo volante. Onde botar esse moleque joga? Porque ele é bom jogador. Então, eu acho que é uma grande oportunidade até para ele fazer essa função, que ele, na verdade, é meia esquerda, de origem. Né? Ele é um meia esquerda. Mas talvez possa recuar o Andrés, né? E coloca ele como meia também, pessoal. Não, aí, talvez. Se recuar o Andrés, quem vai entrar é o Rafael Veiga. Porque o Veiga está recuperado, está passando novamente por um bom momento, já fisicamente recuperou o problema do pubis, então seria ele o articulador. Nesse sistema do 4-4-2 do Palmeiras, com dois homens liberados que correm atrás dos homens de ataque. Mas aí vai ficar faltando o jogador que tenha velocidade para o combate. Esse jogador de velocidade para o combate, que era o Evangelista, passaria a ser o garoto, o Alan. Então, tem muitas possibilidades da escalação do Palmeiras, é uma lamentação. Além do que, né, o jogo contra o Palmeiras reclamou da condição do gramado, Rogério Ceni... Vamos falar disso, vamos recuperar a fala do Rogério. Antes, Tetra, que infelicidade, né? Porque o Lucas Evangelista, de fato, estava jogando muito bem, vai fazer muita falta. E a gente também pensa no lado pessoal do atleta. Cara, no momento desse tão positivo, tão legal, uma ducha fria de uma lesão que, num primeiro momento, não se apresentava, não parecia, ao menos, tão séria, mas que vai tirá-lo do restante da temporada.
Ainda mais que havia aquela desconfiança, né, que ele não seria titular com a chegada do Andreas Pereira, né, para muitos, até para os torcedores, né, e mídia, o André jogaria já como segundo, né, um segundo homem de meio campo. Não foi isso que o Abel fez, acreditou no atleta, né, ou seja, contratou ele já pensando que ele seria o substituto do Rios, né, que foi embora. Ele teve um início ali com algumas cobranças, algumas dificuldades, porque o time do Palmeiras também não estava bem ainda, não estava jogando bem, e aí encaixou, né? Ele ali como um segundo homem de meio campo, saindo para o jogo, fazendo essa ligação, né? Essa construção ali de intermediária a intermediária, fazendo gols, né? Que a gente vê aí, ganhou confiança, ganhou moral, o time se encaixou com o Flaco e o Vitor Roque na frente, aí o André chega, entra bem no time e ele cresceu de produção junto com a equipe, né? O conjunto do Palmeiras cresceu de produção. Então deve ser não, né? É horrível, a gente foi atleta, né, Zé Elias? Sabemos que você ficar de fora, num momento bom, uma temporada que o Palmeiras briga pelos títulos brasileiro e Libertadores, eu tenho certeza, né, que ele estava curtindo demais viver esse momento, ele titular de uma das equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Muito triste, desejo uma recuperação para ele total, né, que Deus abençoe nesse momento que não é fácil, é difícil para o atleta ficar de fora. Agora, a gente estava falando aqui de elenco, né? Olhando para o elenco, eu não sei nem se ele vai recuar, não, o Andreas Pereira. Ele está falando muito nesse sistema dele de diamante, né? Ele fala diamante, o Abel Ferreira. Ele pode usar o Maurício também, cara. O Maurício faz segundo homem de meio campo, sabe fazer essa função nesse sistema de diamante que o Abel fala. Ou se ele pode sair para um 4-1-4-1, só jogar com um homem na frente da zaga e 4 homens ali nessa linha mais recuada atrás do centroavante. Tem muitas opções o Abel, ele ainda tem opções. Vai sentir a saída do Evangelista, que ele é bom jogador, e ele estava jogando bem. O bom é que ele estava jogando bem, então assim, sente. Mas o Palmeiras tem opções, até para variações táticas. Volantes, Zé Elias, a gente vai colocar na tela agora, nomes de jogadores da posição. O Pascoal falou no Alain, o Zinho até sugeriu o Maurício como segundo homem de meio campo. O Andreas Pereira joga por ali, o Emiliano Martinez. Aí é um outro tipo de jogador, uma outra característica. Aníbal e Emi Martinez, para muita gente, não rola, porque, enfim, são um pouco móveis, são muito parecidos. O Veiga, como deu também como opção, o Pascoal. E aí, 2 nomes de meninos, o Rafael Coutinho e o Figueiredo, que eu confesso não conhecer. Eu colocaria o Andreas Pereira no lugar do Lucas Evangelista, até porque é o que se aproxima mais em termos de características, de distribuição de jogo e chegada ao ataque. E quem que você colocaria no lugar do Andreas mais à frente? Colocaria o Veiga, até para tirar um pouco da responsabilidade do Veiga em relação à marcação, porque o Andreas, sem a bola, ele abre, né? Às vezes ele vem por dentro para marcar o volante, às vezes ele abre, dependendo do sistema tático do time adversário. Por que eu não mexeria tanto no esquema? O Palmeiras demorou muito para encontrar essa dupla. Flaco Lopes e Vitor Roque, né? E eu acho que esse entrosamento dos dois... Ali não pode mexer, não. Não pode mexer, né? Eu acho que você tem que preservar. E aí você tem as variações. Você põe o Andreas, que está acostumado a jogar nessa posição, você pode colocar o Maurício, você pode colocar o Veiga, que são 2 jogadores, bons jogadores, interessantíssimos em relação à parte tática, você muda a característica, porque o Maurício eu acho que o Maurício é o mais técnico, que consegue prender um pouco mais essa bola, tem uma visão diferente da maneira de jogar do Veiga. O Veiga já é aquele jogador mais simples, que pega a bola, já é mais objetivo, né? Pega a bola, 2 toques e já vai para a área para finalizar, para chegar ali para marcar gols. Eu acho que o Abel, né? Não sei, não mudaria esse sistema de jogo, porque talvez se ele mudar tanto, ele vai tirar essa característica que ele encontrou agora, que são esses 2 jogadores, que é o Flaco e o Vitor, né? Então eu não mexeria tanto no sistema tático, não. Eu traz o Andrés aqui, você vai continuar com a mesma saída de bola, eu acho que talvez até um pouquinho melhor, e o Lucas, eu assino embaixo que o vovozinho falou em relação a se machucar, no momento que ele vivia dentro da equipe, a forma como ele vinha jogando, né? Muitas vezes ele não aparece, ele é o cara que não aparece para ninguém.
mas é o que faz o time jogar, porque o Aníbal rouba essa bola, ele pega a bola e distribui o jogo, faz essa bola chegar até os caras ali na frente. Então é um jogador importante. Eu acho que o Abel não deveria mexer tanto na equipe para preservar essa dupla que ele encontrou agora, que está decidindo os jogos pro Palmeiras. Né? Tetra, no olhômetro, é claro que é difícil afirmar, mas o gramado ruim e irregular da Fonte Nova pode ter contribuído para a lesão do Lucas Evangelista? Pode, sim. Pode ter contribuído. A sequência de jogos, o acúmulo de jogos, o posicionamento dele, de muito desgaste no jogo, né? É um problema muscular, então assim, ele pode já tá vindo, entra no jogo com algum tipo de desgaste de jogos anteriores, e aí o gramado ruim, a pressão do jogo, o Bahia fazendo um bom jogo, né? O time do Bahia compete muito, então assim, isso tudo pode contribuir, mas responder diretamente a um gramado ruim, saindo de polêmica se é sintético ou não, o gramado ruim nunca é bom, e ele pode prejudicar, pode atrapalhar sim, e contribuir para essa contusão, infelizmente, do atleta. Pelo que eu vi o lance, foi uma trombada, né? Foi um choque, não foi uma corrida natural, né? Que ele deu o pique e sentiu. Pelo menos, o que eu vi o lance foi mais ou menos isso. Ele tromba com o jogador do Bahia, uma disputa de bola. E aí eu acho que... do Piquerez geraria mais discussão até, né? Isso. Que, graças a Deus, ao que parece, não foi grave. Eu acho que tudo porque durante ainda o segundo tempo, o Palmeiras comunicou que enviaria um ofício à CBF reclamando das condições do terreno da Fonte Nova, o que foi endossado pelo Abel Ferreira e rebatido pelo Rogério Ceni. E o Daronco também colocou na súmula. Também colocou na súmula. O Daronco, Anderson Daronco, o árbitro do jogo, também citou o campo ruim, o gramado ruim da Fonte Nova. Eu escalaria Carlos Miguel no gol, na direita o nosso querido... Ele tem condição? Kelvin? Não, é? Ele foi preservado do treino de ontem, né? O Palmeiras ainda não treinou hoje, não divulgaram ainda como é que foi a atividade. O que eu ouvi ontem foi que ele foi preservado para fazer tratamento. Meu palpite é que ele também vai ser baixo. Então, amanhã, nas duas laterais, o Palmeiras vai ter Jefté e Giai. Não agrada então, vamos a lá. todos, mas... vamos lá. Meu time, então. Que a pergunta é essa. Provável escalação. A minha é a seguinte. Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Jefté. Segunda na mão de Deus, Jefté. Vamos embora. Aí, no meio campo, nosso querido Hannibal, Andrés Pereira, o Pitico e o Sousa. A dupla Flaco e Roque e o nosso Felipe Anderson fechando um dos lados do campo. Você pode escolher, põe o Sousa na direita, na esquerda, Felipe Anderson e tal. Para mim, esse seria o time para amanhã. Agora, quero saber... Carlos Miguel, Márcio, explica aí pra gente. Você vai soltar essa e não vai falar mais nada. Só sei isso, é a minha vontade, não tem informação. O que mais eu posso dizer? Rapaz, é o seguinte, o povo me cornetou pra caramba domingo à noite, porque eu achei que o Everton não falhou, mas depois eu fui prestar atenção, o homem estava de joelho rezando. Pô, o Carlos Miguel tem 3 metros de altura, se ele fica ali parado, ele talvez pudesse ir na bola, mas enfim, né? Não vai acontecer, vai ser o Everton. Danilo Lavieri está com a carinha. Tá com sono, Lavieri? Tá quase. Acorda, neném. E aí, Carlos Miguel, é hora dele entrar no jogo, aliás, no titular do Palmeiras ou não? Fala, Latif. Fala. Vai lá, Latif. Vai. Não, eu acho melhor a gente dar a vez pro Danilo para ver se ele sabe. Sim. Vai, Dandan. Não, eu tava apoiado aqui pensando qual que seria a chance de o Abel fazer isso. Eu acho que é menos 20. Porque o Carlos Miguel não joga... Ele tem 2 jogos no ano, eu acho. Imagina, no jogo que o Palmeiras precisa ganhar de qualquer jeito, com o Lomba na fila, ele não coloca o Carlos Miguel nunca. Eu acho também que o Everton não foi tão bem assim no jogo, nesse gol do Bahia. Acho que ele ajoelhou, talvez pela influência de ter o Rogério Ceni no banco adversário, ele olhou e falou, vou fazer que nem o Rogério Ceni fazia. Mas
que também a galera esquece que ele salvou o Palmeiras do 2-0 contra o River Plate, né? Ia ser 2-0 Sim. naquele cara a cara em que o Aníbal foi cortar e sem querer fez a tabela com o Salas. No jogo de ida ele fez uma defesa também do chute do Borja, que foi difícil. Então, claro, eu também acho que o Everton poderia ter agido melhor na partida contra o Bahia, no gol especificamente, porque ele fez outras 2, 3 defesas ali, não tão difíceis, mas fez. E aí, mais ou menos, não o caso do Massini, estou dizendo o caso de haters de internet. O Massini tem a vontade dele, tá falando aí, mas os haters é a mesma coisa da moita. Os caras ficam atrás da moita. Aqui, ó, o Everton faz uma grande defesa, eu acho que os caras comemoram, lamentam. Fala, putz, o Everton defendeu, agora eu vou ter que fingir que eu não vi. Aí quando o Everton toma o frango, eles saem da moita e fala, fora o Everton, seu jacaré, seu Lacoste, seu não sei o que lá, que são os apelidos do Everton aí para parte da torcida. Eu acho um exagero gigantesco. O Everton tá chegando, 450 partidas que ele fez contra o Bahia. É uma marca expressiva pra cacete, pra caramba. Tô com a palavra proibida na cabeça. Tá na boca, hein, ô Massini? Tá na boca do Danilo essa palavra aí. E o Palmeiras e o Everton, eu acho que merecia um pouco mais de calma dessa parte da torcida. De novo, não estou dizendo que ele é infalível, não estou dizendo que ele está no seu melhor momento, mas para mim está longe de ser o grande problema do Palmeiras a ponto de ter que tirá-lo do time. E se tirar, eu acho que vai ser o Lomba, não o Carlos Miguel. O Carlos Miguel ainda tem uma filinha para cumprir aí. Muito bem, aí eu acho já um absurdo, né, cara? O Lomba não, pô, pelo amor de Deus, o goleiro foi contratado, tá lá, gigantão, né? Mas Ô, enfim, Massa, Abel é Abel. Mas escala o time para amanhã, o Latif, por favor. bom, eu iria com Everton, Giai, Murilo, Gomes e Jefté, Aníbal, Andréas, Maurício, Felipe, Pipo Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes. E você, Lavi, acabou que você não escalou, escalou? Não escalou coisa nenhuma. Não, eu não instalei, mas por uma ocasião especial, eu vou concordar com o Latifi. Eu odeio isso, mas vou ter que concordar com ele. Eu faria essa mesma escalação para essa partida contra o Vasco. Família, então esse foi o vídeo de hoje. A gente acompanhou aí o pessoal da ESPN, né? O Zinho e o Pascoal, fazendo análises aí cirúrgica ainda a respeito um pouco do jogo contra o Bahia, né, cara? Que deu o que falar. Muito por conta da lesão do Evangelista, porque foi uma lesão muito grave, né, cara? Tá fora da temporada aí. Piqueires também acabou se machucando, tá fora do jogo de hoje contra o Vasco. Kelvin também provavelmente tá fora, já que ele não treinou, né? A gente acompanhou aqui nas notícias aqui que o Latifi e o Danilo trouxeram pra gente. Inclusive também a gente viu o Paulo Massini, o Lavieri e o Latifi trazendo a provável escalação do Verdão. E é isso, cara. Palmeiras vai ter que modificar algumas peças aí pra esse jogo de hoje contra o Vasco. Jogo difícil, jogo importante pra caramba. E o Palmeiras tem que vencer, cara. Tem que conquistar os 3 pontos de qualquer maneira para seguir na luta aí do Brasileirão, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like para fortalecer. E comenta aqui embaixo, o que você faria com essas baixas do Palmeiras? Qual seria a escalação de vocês? Deixa aqui na seção de comentários, fechou? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra, porque é louco. É nóis.